E aí pessoal, tudo bem? Vamos modelar no Maya então a lata de refrigerante, aplicar a textura depois. Vamos lá, primeiro de tudo, Create Polygon Primitives, desativar o Interactive Creation, já está desativado. Depois, aqui nas preferências, em Selection, colocar a opção para Center. Para quê? Para quando a gente for selecionar as faces, aparecer aquele pontinho no meio das faces e ficar mais fácil para selecionar. Depois a gente vai aplicar a imagem da Pepsi na nossa latinha. Então vamos lá, vamos criar aqui um cilindro. Pode usar aqui 4 ou 5 para ver aramado ou preenchido. Vamos escalar essa lata mais ou menos no tamanho proporcional à lata. Mover um pouco para cima aqui. O que a gente vai fazer? Vai usar o comando Extrude. Então, botão direito, Face. Vamos selecionar todas as faces aqui embaixo. Ver se selecionou todas, se não pegou nenhuma atrás sem querer. Vou desligar o grid aqui para não atrapalhar. Então foi lá. Aqui em cima, em Polygons, Extrude. Vamos dar um Extrude. Nunca usar essa ferramenta dele aqui, que é 3 em 1, 4 em 1, que isso daqui, volta e meia, dá uns erros meio malucos. Extrude para baixo. Agora, sem dar outro extrude, a gente só vai escalar ele proporcional aqui, ó, para fazer aquela viradinha embaixo. Agora a gente vai dar outro extrude. Vai escalar para dentro para fazer a borda. Vai dar outro extrude, dá para usar o G no teclado para repetir sempre a última ação. Então, outro extrude e subiu aqui. Agora a gente clica fora para selecionar, desselecionar as faces, botão direito, e vai selecionar o vértice. Esse vértice bem no meio, esse pontinho aqui, ferramenta para mover. Vou mudar de posição aqui e vou mover para cima. Olha só, para ele dar uma arredondadinha no fundo. Então vou mover só um pouquinho para dar esse efeito no fundo. Botão direito, Object Mode, e assim que vai ficar. Vamos para a parte de cima agora. Mesmo procedimento, bem parecido, mas o inverso. Botão direito, Face, seleciona as faces de cima. Extrude. Mover para cima. Escalar para dentro para fazer a bordinha de novo na parte de cima. Extrude de novo. Vou escalar um pouco para fora para fazer a borda. Outro extrude. Escalei para cima. Outro extrude. Escalei para dentro. Então aqui eu fiz a bordinha de onde vai encostar a boca. Agora outro extrude. Escalo ele para baixo. Mais um extrude. Vou escalar para dentro um pouco para fazer aquele detalhe. Outro extrude. Vou jogar para cima. E vou, sem dar extrude nada, só escalar um pouco aqui em cima. E o mesmo procedimento. Cliquei fora para desselecionar as faces. Botão direito. Vertex. Selecionei esse vértice aqui. Vou mover ele, ó, um pouquinho para cima para dar aquele efeito. Então, movi um pouquinho. Tá pronto. Botão direito, Object Mode. Então aqui a gente pode apertar o 3 no teclado para ver mais ou menos como vai ficar. Tá parecendo um barrilzinho, mas está no caminho certo. Então aqui, para a gente deixar mais dura essa linha, para aparecer melhor a parte reta e o detalhe, a gente tem que inserir os Edge Loops. Então, primeiro de tudo, aqui em cima tem que estar em Polygons. Então a gente vai no Edit Mesh, Insert Edge Loop Tool, para inserir um loop na malha inteira. Então a gente chega, segura clicado aqui, ó. Se você clicar na horizontal, ele vai fazer na vertical a linha. Se tu clicar numa linha vertical, ele vai fazer na horizontal. Sempre inverso. Então segurei clicado, venho bem próximo e afasto um pouquinho. Faço uma ali e outra aqui embaixo. Eu estou definindo que dessa linha para cima
ele vai fazer aquela curvatura e dessa para baixo ele vai ficar reto. Então deixa eu mover a câmera aqui. Segurei clicado, mesma coisa aqui. Botão direito, Object Mode, só que a seta do mouse continua com o Edge Loop Tool selecionado. Então isso pode dar um monte de problema. Tem que cuidar sempre para vir aqui e clicar na ferramenta normal de seleção. Vamos ver agora, apertar o 3. Olha só, agora sim está com cara de latinha. Então vou voltar para o 1. Quando clico no meu objeto, aqui no editor de atributos, que é nesses botões aqui em cima, olha só os inputs. Quanta coisa que ele criou. Cada comando que eu dei, ele criou um rastro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para evitar de dar problemas, Edit, Delete by Type, History. Ele vai zerar aquilo ali. Eu posso também dar um Freeze Transformations para zerar as posições dele. Modify, Freeze Transformations. Agora, a gente vai ter que aplicar o Smooth, que é o comando que vai deixar assim. Aqui eu estou apertando o 3 e 1 somente para visualizar como ele vai ficar com o Smooth. Então agora a gente vai aplicar o Smooth para ele ficar com efeito. Cliquei no Smooth, aqui ó, nos inputs ele já colocou o Smooth. Então eu posso clicar aqui e configurar divisões, tem uma, posso colocar 3. Só que a malha fica muito densa, muito pesada. Nesse caso uma já vai ser o suficiente. Então a partir do momento que a gente deletar o histórico de novo, a gente não mexe mais no Smooth. Mas vamos lá. Botão direito, agora a gente vai colocar a textura nessa lata. Então a gente vai no Window, Rendering Editors, Hypershade. Então aqui no Hypershade a gente vai configurar a nossa textura. A gente vai escolher o Blim, porque o Blim é para fazer material com reflexão, alumínio, esse tipo de coisa. O Lambert é para fazer material mais opaco, fazer pneu, borracha, esse tipo de coisa. Então vamos escolher o Blim, vamos criar o primeiro. Cliquei 2 vezes no Blim 1. Deixa eu diminuir aqui. Aqui do lado, Blim 1. Então esse daqui vai ser a lata. O nome dele vai ser lata. Só vou mudar a cor aqui, eu deixar um pouco mais claro para parecer um alumínio. Vou clicar em outro Blim. Blim 2, 2 vezes nele. Esse daqui vai ser o rótulo. Pronto. Esse daqui não interessa a cor. Por quê? Aqui na cor a gente vai no checker dele, no botão do lado da cor, clica. Aqui em cima a gente tem que deixar normal, não como projeção, deixar como normal. E a gente vai escolher File. Aqui, ó, Image Name. Ele está pedindo o nome da nossa imagem. Então deixa eu copiar o endereço aqui. E a gente vai lá na imagem e escolhe a imagem da Pepsi. Abriu, carregou, tá certo. Ó, se apareceu aqui ó, no rótulo o desenho da imagem, por mais distorcido que seja, não interessa. Mas se aparecer o desenho, tá certo. Então vou minimizar aqui. Vou clicar aqui para ficar menor. Selecionei o meu objeto. Confere se está em Object Mode, tem que selecionar em verde. Segura com o botão direito. Assigne Exist Material. E vou colocar o rótulo. Então primeiro a gente tem que colocar o fundo e depois a parte de cima. Se a gente colocar primeiro o rótulo e depois quer aplicar a textura, o fundo da lata, já é um pouco mais complicado. Então primeiro de tudo, rótulo. Opa! Enganei, é o lata. Botão direito, primeiro a lata, o fundo da lata e depois o rótulo.